Olá pessoal, eu aqui, Landi, e hoje vamos dar início à nossa série de estudo Princípios para Vencer. E o primeiro princípio agora, aqui logo de cara, é o que eu quero que você entenda, é o princípio de identidade, é o princípio de caráter. Então eu quero deixar ele aí, eu quero falar e repetir ele aqui para você. Então escreve aí, se você está com um caderninho, pegue um caderno e escreva este princípio no caderno. Se possível também escreva ele no seu coração. E o princípio diz assim, ó: se você não sabe quem é você, a sua vida não tem significado. Logo, você vive uma vida sem princípios e uma vida sem vitória. Eu vou repetir o princípio para você. Se você não sabe quem é você, sua vida não tem significado. Logo, você vive uma vida sem princípios e uma vida sem vitórias. Então, é interessante que você saiba quem é você, para que assim a sua vida tenha significado, para que assim você viva uma vida com princípios e uma vida com vitória. Porque se você não sabe quem é você, você vai viver uma vida de qualquer jeito. Porque quando você não sabe quem é você, logo você não segue princípios, logo você não segue regra alguma. Então você vive uma vida de qualquer jeito. E aí, querido, uma vida de qualquer jeito é uma vida sem princípio, é uma vida sem caminho, é uma vida onde a tua vida tem caminho sim, mas são caminhos emburacados, são estradas perigosas, e aí logo você não vai ter vitória alguma, você só vai ter derrota e derrota e mais derrota. Quer ver uma coisa? Uma pessoa que não segue princípio algum, princípios da regra de trânsito, de leis de trânsito, por exemplo, princípios, que são princípios também. O semáforo diz lá que você tem que parar, entendeu? Lá o semáforo no vermelho diz que você tem que parar, o verde diz que você tem que seguir, e o laranja diz que você tem que ter atenção, né? Então, só que a pessoa que vive uma vida de qualquer jeito, uma vida sem princípios, ela simplesmente atravessa, né? Ela quer atravessar no vermelho, e logo essa pessoa vai ter um prejuízo. Se ela não perder a vida, ela vai ter um prejuízo financeiro enorme, vai ter que consertar o carro dela, ainda consertar o carro da pessoa, das pessoas que ela ali fez acontecer aquele acidente. Por quê? Porque ela vive uma vida sem princípios. Uma vida sem princípios é uma vida sem vitórias, é uma vida completamente com derrotas, ok? Então vamos lá seguir. Aqui eu estou com a minha tela de slide aqui embaixo, por isso que eu olho às vezes para você e olho às vezes aqui para baixo, porque eu estou aqui com ela na minha frente. E eu quero que você entenda o seguinte, olha só. Eu quero que você entenda o seguinte, que você não é fruto do acaso. Então, para que você saiba quem é você, você tem que entender que você não é fruto do acaso. Então, mas pastor, como é que eu vou seguir princípios? Você vai seguir princípios a partir do momento que você identificar quem é você. Porque quando você não sabe quem é você, sua vida é uma vida sem princípios. Então a primeira coisa é identificar quem sou eu. Você entende? Então identifique aí quem é você. Então, para que eu possa te ajudar a você identificar quem é você, eu quero que você entenda aqui rapidamente comigo que você não é fruto do acaso, e que até mesmo as 5 principais religiões do mundo, elas acreditam na existência de um Deus. Você entende o que eu estou falando? As 5 principais religiões do mundo, elas acreditam na existência de um Deus. Apenas o budismo, somente o budismo, dessas 5 principais religiões do mundo, somente o budismo não tem uma definição clara de um Deus pessoal. Mas eles acreditam na existência de um Deus só. Apenas eles não conseguem desenhar de maneira clara e definir esse Deus. Mas eles acreditam na existência de um Deus. Então, ou seja, as 5 principais religiões do mundo acreditam na existência de um Deus. Então, quem é você? Você não é fruto do acaso. Você é fruto de um Deus. E é isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você absorva. Ou seja, todos os que professam as 5 principais religiões do mundo, eles procuram de uma certa forma expressar o caráter do seu Deus. E, querido, eu não quero aqui falar de religião,
Por quê? Porque a religião estraga tudo. A religião, ela traz divisão, a religião provoca guerra. E não é esse o mérito que eu quero entrar aqui. Eu quero que você, quero estimular em você a descobrir quem é você. Eu quero estimular em você a entender que você é fruto de um Deus. Você foi criado por um Deus. Então, eu não quero entrar aqui no mérito de religião. Porque a religião, vou repetir, a religião estraga tudo. A religião traz divisão e a religião provoca guerras. Então, escuta só, isso daqui é muito interessante você entender. Olha só, o cristianismo é uma ideia religiosa dos que não seguiam a Cristo. Entendeu? Então, presta bem atenção nisso. O cristianismo é uma ideia religiosa dos que não seguiam a Cristo. Você vai ver isso claramente em Atos, capítulo 11, verso 26, em Atos, capítulo 26, verso 28. O cristianismo é uma ideia religiosa dos que não seguiam a Cristo. Então, meu querido, eu não sou religioso. Eu sou filho do Pai. E é isso que eu quero que você entenda. Não se trata de religião. Não se trata de religião. Se trata da sua essência. O que eu quero falar aqui para você, meu querido, não se trata de religião. O que eu estou falando aqui para você não se trata de religião, se trata da sua essência. Porque até mesmo eu não sou religioso, como eu acabei de dizer para você, eu sou filho do Pai. Você não é fruto do acaso e nem da religião, você também é filho do Pai. E é isso que eu quero que você entenda, você tem que definir isso. Você é filho e filha do Pai. Não é fruto da religião, não é fruto do acaso, não é fruto da ciência, da evolução, não é fruto de nada. Você é filho do Pai. Você entende o que eu estou falando? Escuta só, eu quero que você abra aí a tua Bíblia aí no livro de Gênesis. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, então anota aí no teu caderno. Gênesis capítulo 1, verso 26, olha só o que diz no livro de Gênesis, diz assim, está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, querido, você foi criado por Deus. Eu quero repetir o verso bíblico. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, verso 26. Quando Deus criou você, Ele impingiu em você o caráter dele, o espírito dele, a personalidade dele. Você entende? É isso que eu quero que você assimile, eu quero que você entenda isso, eu quero que você entenda isso de uma vez por todas, que quando Deus criou você, Ele impingiu em você o caráter dele, a personalidade dele, o espírito dele. Ou seja, Deus formou você, formou o homem, formou você, a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança dele, Deus o formou. E é isso que eu quero que você entenda, que você não é fruto do acaso, você não é uma pedra no caminho, você não é uma folha que logo nasce, seca e cai. Você é filho e filha de Deus. E querido, como filho e filha de Deus, você é propriedade de Deus, criado e resgatado pelo sangue do próprio Deus. Presta atenção. É isso que eu quero que você entenda. Você tem que entender este primeiro princípio. Você é filho de Deus, propriedade de Deus, criado por Deus e resgatado pelo sangue do próprio Deus. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Isso me dá força, isso me dá inspiração, isso me dá motivação para viver. Porque só o fato de eu sair aí na rua, só o fato de eu acordar, só o fato de eu estar aqui diante de você, para te dizer que eu e você somos filhos de Deus, propriedade de Deus, criado e resgatado pelo sangue do próprio Deus, isso é poderoso. E quando você se identificar que você é filho de Deus, escuta só, isso é poderoso, ó. Quando você identificar que você é filho de Deus, a sua vida vai passar a ser uma vida baseada em princípios e com resultados vitoriosos.
Vou repetir aqui no slide. E quando você identificar que você é filho de Deus, sua vida passa a ser baseada em princípios e com resultados vitoriosos. Vou repetir. Quando você identificar que você é filho de Deus, sua vida passa a ser baseada em princípios e com resultados vitoriosos. É assim que funciona. Por quê? Mas por quê, pastor? E o que são os princípios de Deus, pastor? Os princípios de Deus é a expressão do caráter de Deus. E quando você identificar que você é filho de Deus, sua vida vai passar a ser uma vida baseada em princípios, com resultados vitoriosos, porque você vai passar a expressar o caráter de Deus, que são os seus, que está baseado em seus princípios. Vou repetir isso para você. Os princípios de Deus é a expressão do caráter de Deus. Então, querido, o ditado da suposta teologia da prosperidade diz que é dando que se recebe. Você já ouviu esse ditado? É dando que se recebe? Esse é o ditado da suposta teologia da prosperidade, que diz assim, ó, é dando que se recebe. Mas escuta só, Deus, Ele é dono de tudo. Deus, Ele é dono de todas as coisas boas. Deus, Ele é dono da prata e dono do ouro. Então, querido, quanto mais eu me aproximo do caráter de Deus, mais as propriedades de Deus se manifestam na minha vida. E este é um princípio poderoso. É por isso que eu te falei que esse vídeo é poderoso. Porque você tem que entender que você é filho de Deus. E que você, como filho de Deus, você vai passar a cumprir os princípios de Deus, que é a expressão do caráter de Deus. E quanto mais você se parecer com Deus, quanto mais você se aproximar do caráter de Deus, mais as propriedades de Deus vai se manifestar na sua vida. Então não é dano que se recebe, querido. Não é dano que se recebe, é servindo que se tem. Quanto mais eu expressar o caráter de Deus, quanto mais eu me aproximar do caráter de Deus, mais as coisas de Deus, mais as propriedades de Deus vai se manifestar na minha vida. Porque não é dano que se recebe, é servindo que se tem. E eu quero terminar aqui esse estudo de hoje para não ficar muito longo. Não é dano que se recebe, é que servindo que se tem. Porque eu, como filho de Deus, vou servir o meu Pai. Vou servir o meu Pai, cumprindo os princípios do meu Pai, se aproximando do caráter do meu Pai, vivendo como o meu Pai se manifestou nessa terra e disse que era para eu viver. O que Paulo fala? O que Paulo fala? Sejam imitadores de Cristo, assim como eu sou. Quanto mais eu me aproximar do caráter de Deus, mais as coisas, os benefícios de Deus vai se manifestar na minha vida. Então não é dano que se recebe, é servindo que se tem. E eu te desejo 1 milhão de paz, 1 milhão de paz de amazonense. Eu te desejo 1 milhão de paz. Até a próxima, se Deus quiser.